Como o Espírito Santo ilumina a escuridão e te protege daquilo que você não vê. Todos nós já atravessamos noites em que a escuridão parecia sufocar a esperança. Dias em que as respostas não vinham, em que a angústia pesava sobre a alma e em que o coração clamava em silêncio por socorro. Nessas horas, a vida parece sem direção, como se não houvesse saída. Mas é justamente nesse cenário que a promessa de Deus se revela mais forte. Não existe treva capaz de apagar a luz que o Espírito Santo derrama sobre aqueles que confiam nele. A Bíblia nos mostra que Deus nunca abandona seus filhos em meio à noite. Em Salmos capítulo 27, versículo 1 está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa verdade ecoa em cada geração, lembrando que a presença de Deus, manifestada pelo Espírito Santo, é luz que rompe o medo, é força que sustenta e é escudo que protege daquilo que os olhos humanos não conseguem ver. E é justamente essa dimensão invisível que muitas vezes esquecemos. Existem batalhas que acontecem no mundo espiritual, ciladas que são preparadas em silêncio e perigos que não conseguimos identificar apenas com os sentidos naturais. Mas o Espírito Santo se coloca como defensor, iluminando áreas ocultas, revelando armadilhas e cercando nossa vida com proteção. Assim como Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo, e ele pôde enxergar os cavalos e carros de fogo que os guardavam em 2 Reis capítulo 6, também nós somos lembrados de que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando parece que tudo está perdido, o Espírito já está agindo. Essa introdução é um convite para você olhar para a sua vida e perceber quantas vezes foi protegido sem nem mesmo perceber. Aquela decisão que parecia pequena, mas livrou você de uma grande queda. Aquela porta que se fechou e mais tarde você entendeu que era livramento. Aquela paz inesperada que invadiu o coração quando tudo ao redor gritava desespero. Esses são sinais claros da presença do Espírito Santo. Ele ilumina, revela e guarda. É preciso entender que a luz do Espírito não é apenas uma resposta imediata para um problema específico. Ela é a própria presença de Deus dentro de nós, iluminando nosso interior, fortalecendo nossa fé e guiando cada passo. Quando Ele está presente, o medo não tem espaço para dominar, a dúvida não consegue controlar e a escuridão perde sua força. Este vídeo vai conduzir você a uma jornada profunda sobre como o Espírito Santo ilumina a escuridão e protege daquilo que você não vê. Vamos explorar relatos bíblicos, verdades espirituais e aplicações práticas para a sua vida, mostrando que não importa quão densas sejam as trevas, existe sempre uma luz maior. Essa luz não é frágil, não é passageira, e não se apaga com o vento da adversidade. Essa luz é viva, constante e eterna. E ao longo deste caminho, você perceberá que o Espírito Santo não apenas revela os perigos, mas também ensina a caminhar com segurança. Transforma medo em coragem, silêncio em direção, lágrimas em testemunhos e escuridão em palco para a glória de Deus. Agora que você já entendeu o poder dessa promessa, vamos dar o primeiro passo nesta jornada e descobrir como o Espírito Santo revela perigos ocultos, aqueles que não conseguimos enxergar, mas que Ele já combate em nosso favor. O Espírito que revela perigos ocultos. Há situações na vida em que tudo parece tranquilo, mas no invisível existem armadilhas sendo preparadas contra você. O inimigo é astuto, lança ciladas sutis, cria laços disfarçados de oportunidades e tenta envolver a mente em pensamentos que parecem inofensivos, mas conduzem à queda. É por isso que a presença do Espírito Santo é indispensável. Ele não apenas consola, fortalece e guia, mas também revela os perigos ocultos que não podem ser vistos a olho nu. Essa é uma das maiores manifestações da graça de Deus. Proteger você daquilo que ainda nem sabe que existe. A Bíblia mostra isso claramente na história de Eliseu, em 2 Reis capítulo 6. O rei da Síria preparava emboscadas contra Israel, mas sempre que tentava atacar, seus planos eram frustrados. O motivo? O Espírito de Deus revelava a Eliseu cada detalhe antes mesmo de acontecer, e o profeta alertava o rei de Israel. Esse episódio revela que os filhos de Deus nunca estão indefesos, porque o Espírito Santo antecipa os ataques, ilumina aquilo que está escondido e livra dos laços antes que fechem por completo.
Esse mesmo agir continua presente hoje. Quantas vezes você foi poupado de entrar em um caminho que parecia promissor, mas logo depois percebeu que seria ruína? Quantas situações poderiam ter destruído sua vida se não fosse um incômodo em seu coração, uma falta de paz ou até mesmo uma circunstância inesperada que o impediu de seguir adiante? Esses não são simples acasos, são intervenções do Espírito Santo, revelando perigos que você não conseguia enxergar. Na prática, essa revelação se manifesta de diversas formas. Pode ser um sonho que alerta para algo escondido, uma palavra bíblica que se destaca em meio à leitura, uma oração em que a mente é iluminada ou até mesmo um sentimento de que algo não está certo. O Espírito Santo fala de maneiras diferentes, mas sempre com um propósito: preservar a vida, proteger a caminhada e manter o coração no centro da vontade de Deus. Essa proteção é tão necessária porque vivemos em um mundo de batalhas invisíveis. Como Paulo ensina em Efésios capítulo 6, versículo 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Essas forças não podem ser percebidas com os sentidos naturais, mas são plenamente discernidas pelo Espírito. Ele age como sentinela, observando aquilo que não podemos ver e nos guiando com clareza mesmo quando tudo parece incerto. Essa graça também ensina algo importante. Depender do Espírito Santo é mais seguro do que confiar apenas em nossas impressões. O ser humano pode ser enganado pelo brilho das aparências, mas o Espírito nunca se engana. Ele revela intenções escondidas, expõe falsidades e mostra a verdade, ainda que demore para ser compreendida. Essa revelação é uma prova do cuidado constante de Deus, que não permite que seus filhos sejam entregues ao inimigo sem defesa. E quando você aprende a confiar nessa revelação, o coração encontra descanso. Não é preciso viver em paranoia com medo de cada passo, mas em confiança de que o Espírito Santo está vigilante, atento a tudo o que acontece ao seu redor. Mesmo quando você não percebe, ele já está à frente, revelando e desfazendo armadilhas invisíveis. Essa é a primeira luz que rompe a escuridão. A certeza de que não existe cilada maior do que a proteção do Espírito Santo. E ao entender isso, você se prepara para enxergar outra manifestação poderosa. A luz que dissipa não apenas os perigos externos, mas as trevas interiores, aquelas que tentam dominar a mente e o coração. A luz que dissipa as trevas interiores. Muitas vezes, a maior escuridão não está fora, mas dentro de nós. São os pensamentos que pesam, as lembranças que ferem, as dúvidas que corroem e os medos que parecem nunca silenciar. Essa escuridão interior é mais perigosa do que qualquer ameaça externa, porque age em silêncio, minando forças, roubando a fé e apagando a esperança. Mas é nesse território invisível que o Espírito Santo derrama uma luz que não apenas ilumina, mas transforma. Ele não vem com condenação, mas com revelação. Não chega para esmagar, mas para restaurar. Sua presença expõe as sombras interiores e, ao mesmo tempo, cura o coração que sofre em segredo. Davi entendeu isso profundamente. No Salmo 51, após cair em pecado, ele clamou a Deus pedindo que sondasse seu interior, renovasse seu espírito e criasse nele um coração puro. Essa oração não foi apenas um pedido de perdão, mas de iluminação. Davi sabia que as maiores batalhas estavam dentro dele e que somente a luz de Deus poderia dissipar as trevas de culpa, medo e vergonha. Essa experiência mostra que quando o Espírito Santo ilumina o interior, ele não apenas revela falhas, mas abre caminho para a restauração. Na prática, essa luz se manifesta quando, em meio ao caos mental, surge clareza. Quando, mesmo em um momento de ansiedade, um versículo salta da Bíblia trazendo paz. Quando, em uma oração, o coração se acalma e o medo perde a voz. Essa não é uma experiência teórica, mas real. Acessível a todos que buscam intimidade com Deus. O Espírito Santo age como fogo que consome a escuridão, como farol que mostra a direção e como bálsamo que cura feridas emocionais. Essa graça é indispensável porque vivemos em um mundo onde as pressões internas são intensas. Muitos não estão sendo destruídos por inimigos visíveis, mas pela escuridão da mente. Pensamentos de insuficiência, vozes de acusação, lembranças de fracasso.
O Espírito Santo combate essas trevas com a verdade. Ele lembra quem você é em Deus, revela promessas esquecidas e mostra que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Além disso, a luz do Espírito gera discernimento. Ela mostra quais pensamentos vêm de Deus e quais são mentiras que precisam ser rejeitadas. Muitas pessoas vivem presas em narrativas falsas que alimentam medo e culpa. Mas quando o Espírito ilumina, essas correntes se rompem. É como se as trevas que antes dominavam se dissipassem diante de uma luz que não pode ser apagada. Essa transformação é visível. Quem antes carregava o semblante pesado passa a refletir paz. Quem vivia em insegurança começa a caminhar com confiança. Quem se escondia por vergonha aprende a levantar a cabeça. Não porque se tornou perfeito, mas porque a luz do Espírito dissipou as trevas interiores e encheu o coração de vida. E quando essa luz governa o interior, o Espírito Santo conduz a um próximo nível: a proteção contra inimigos invisíveis que cercam a vida, mostrando que a batalha espiritual é real, mas nunca maior do que a presença de Deus que protege os seus. Proteção contra inimigos invisíveis. A realidade espiritual vai além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Existe um campo de batalha invisível, onde forças da maldade trabalham para lançar setas contra a mente, minar a fé e atrasar propósitos. Paulo revela isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa declaração não é um alerta para vivermos em medo, mas uma revelação para entendermos que a vida é muito mais do que aquilo que conseguimos ver. É nesse contexto que o Espírito Santo se manifesta como protetor fiel, guardando contra inimigos invisíveis e tornando impotente aquilo que foi planejado contra os filhos de Deus. O livro de Jó mostra um exemplo marcante. O inimigo queria destruir Jó, mas antes de tocar em sua vida, teve que pedir permissão a Deus. Isso mostra que existe um limite estabelecido pela soberania divina e que o Espírito Santo é escudo constante para proteger contra ataques espirituais. Nenhuma seta lançada pode prosperar contra alguém que está coberto pela presença de Deus. Essa proteção não significa ausência de desafios, mas certeza de que a batalha não será enfrentada sozinho. Na prática, essa proteção acontece de maneiras diversas. O Espírito Santo fecha portas que trariam destruição, mesmo quando não entendemos na hora. Ele desperta no coração um incômodo para afastar de ambientes ou pessoas que não fariam bem. Ele fortalece a mente quando tentações se levantam, lembrando promessas que trazem vitória. Muitas vezes essa proteção é silenciosa, e só mais tarde percebemos que fomos guardados de algo que poderia ter nos derrubado. Essa graça também nos lembra que não é preciso viver em paranoia ou medo do invisível. Quem caminha com o Espírito não precisa temer ataques ocultos, porque está debaixo da sombra do Altíssimo. O Salmo 91 declara que Deus dá ordem aos seus anjos para guardarem seus filhos em todos os caminhos. Esse cuidado é constante. Não se limita a momentos específicos. O inimigo pode preparar ciladas, mas o Espírito Santo já está à frente, desfazendo cada plano. E essa proteção não é apenas individual, mas também coletiva. Famílias inteiras são guardadas, lares são cercados e ministérios são preservados por causa da intercessão e da presença do Espírito. É como uma muralha invisível que o inimigo não pode atravessar, porque a luz do Espírito é mais forte do que qualquer sombra. Essa consciência traz descanso. Mesmo quando sentimos o peso da batalha, podemos confiar que não estamos vulneráveis. O Espírito Santo é escudo, é guarda e é sentinela. Ele não apenas nos defende, mas nos ensina a usar as armas espirituais certas, fortalecendo a fé para permanecer firmes em qualquer confronto. E ao compreender essa proteção, o coração se prepara para experimentar outra dimensão da presença de Deus, a direção segura em caminhos incertos, quando a vida parece sem rumo, e apenas a luz do Espírito pode mostrar a estrada a seguir. A presença que guia em caminhos incertos. A vida nos coloca diante de estradas onde os sinais parecem desaparecer.
Existem momentos em que olhamos para frente e não vemos clareza, apenas dúvidas. Qual caminho seguir? Qual decisão tomar? Qual escolha é a certa? É nessas horas que a presença do Espírito Santo se torna guia indispensável. Ele não apenas ilumina o que está oculto, mas caminha lado a lado, direcionando cada passo mesmo quando o cenário é incerto. Sua presença é como uma bússola que nunca falha, apontando para a vontade de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. O povo de Israel no deserto é um dos exemplos mais marcantes desse cuidado. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, está escrito que o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite, para que nunca lhes faltasse direção. A nuvem e o fogo eram sinais visíveis da presença de Deus, mas hoje temos algo ainda mais precioso, o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele é a presença constante que guia em silêncio, que fala ao coração e que confirma o caminho, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Na prática, essa direção pode vir de diferentes formas. Às vezes é aquela paz interior que permanece mesmo quando a escolha parece arriscada. Outras vezes é um alerta que impede de avançar em uma decisão aparentemente boa. Também pode ser uma palavra da Escritura que ganha vida no momento certo, revelando exatamente o que precisa ser feito. O Espírito Santo guia sem precisar explicar tudo de uma vez, porque sua direção não é apenas sobre o destino, mas sobre o processo de confiança. Essa graça é fundamental porque o ser humano naturalmente teme o desconhecido. O que não conseguimos prever nos causa ansiedade, mas o Espírito Santo nos ensina a descansar em sua voz. Ele mostra que não precisamos ter todas as respostas para seguir adiante. Apenas precisamos confiar que Ele sabe o caminho. Essa confiança gera descanso em meio às incertezas e firmeza diante das encruzilhadas. Além disso, a presença que guia em caminhos incertos revela algo poderoso. Deus nunca se atrasa. Mesmo quando achamos que estamos parados, o Espírito está trabalhando em detalhes invisíveis para alinhar cada passo ao propósito perfeito. Ele não apenas mostra o caminho, mas prepara o coração para estar pronto quando chegar a hora de avançar. Essa experiência gera testemunhos que fortalecem a fé. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que se tivéssemos seguido nossas próprias escolhas, teríamos nos perdido, mas a presença do Espírito Santo, silenciosa e firme, nos conduziu ao lugar certo, no tempo certo. Essa é a prova de que a luz de Deus nunca falha, mesmo quando o horizonte está encoberto. E quando aprendemos a confiar nessa presença que guia, somos levados a outro nível. Reconhecer que o discernimento do Espírito impede quedas, alertando antes mesmo que os erros sejam cometidos e livrando de caminhos de destruição. O discernimento que impede quedas. Quantas vezes as escolhas parecem perfeitas aos olhos humanos, mas escondem armadilhas preparadas para derrubar? O coração humano pode ser enganado pelas aparências, pelas promessas fáceis e pelas ilusões do momento. Mas o Espírito Santo concede uma graça indispensável, o discernimento. Esse dom espiritual é como uma visão além do visível, capaz de distinguir entre o que parece bom e o que realmente vem de Deus. Ele impede quedas, afasta enganos e preserva a vida de dores que poderiam ter sido fatais. Um exemplo marcante está em Atos dos Apóstolos capítulo 5, na história de Ananias e Safira. À primeira vista, o ato de entregar parte de um valor parecia generoso. Mas o Espírito revelou a Pedro a mentira escondida. O discernimento não apenas protegeu a igreja de uma corrupção interna, mas também mostrou que nada pode ser ocultado diante da luz de Deus. Esse episódio nos lembra que a presença do Espírito revela intenções escondidas e impede que sejamos enganados por máscaras bem construídas. Na prática, o discernimento do Espírito se manifesta como uma paz que confirma ou um peso que alerta. Muitas vezes não é uma voz audível, mas um incômodo que não pode ser ignorado. Ele pode se expressar em sonhos, em revelações durante a leitura da palavra, ou até em pequenos sinais que confirmam ou desaconselham uma escolha. Esse discernimento não se trata de intuição humana, mas de revelação espiritual, fruto da intimidade com Deus. Essa graça
É necessária porque as consequências de decisões erradas podem ser devastadoras. Um relacionamento escolhido sem direção do espírito pode trazer destruição. Um negócio feito pela pressa pode levar à ruína. Uma palavra maldita pode gerar feridas profundas. Mas o discernimento atua como um escudo, protegendo contra escolhas precipitadas e revelando o que os olhos não conseguem ver. Além de evitar quedas, o discernimento fortalece a confiança em Deus. Quando você percebe que foi poupado de algo ruim porque seguiu o alerta do Espírito, sua fé é renovada. Cada livramento se torna uma prova viva de que não caminha sozinho. E isso gera gratidão e segurança para continuar ouvindo a voz do Espírito, mesmo quando ela contraria a lógica humana. E aqui cabe um convite importante. Se essa mensagem já está edificando sua vida e trazendo clareza, aproveite este momento para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa dessa palavra e se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e permite que mais pessoas sejam alcançadas pela luz do Espírito Santo. O discernimento que impede quedas abre caminho para outra manifestação poderosa. A força que vence o medo da escuridão, mostrando que onde a luz do Espírito habita, o medo não tem autoridade. A força que vence o medo da escuridão. O medo é uma das armas mais sutis e paralisantes do inimigo. Ele não precisa tocar na vida de uma pessoa se conseguir dominá-la pelo medo. Esse sentimento cria muros invisíveis, prende sonhos, impede avanços e rouba a paz. Mas a presença do Espírito Santo derrama uma graça inigualável. A força que vence o medo. Ele não apenas ilumina a escuridão exterior, mas também fortalece o interior para que o medo não seja o senhor das decisões. Josué enfrentou essa realidade quando foi chamado para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. Diante de uma tarefa gigantesca, ele poderia ter sido dominado pelo medo da responsabilidade, pela comparação com Moisés e pelas ameaças externas. Mas em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus lhe disse: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa palavra não foi apenas uma ordem, mas uma promessa de que a presença de Deus seria a fonte de coragem. Na prática, a força que vence o medo se manifesta quando, diante de um desafio que parecia impossível, você encontra coragem para dar o primeiro passo. Quando, mesmo cercado por incertezas, o coração descansa, porque sabe que não caminha sozinho. É o Espírito Santo que sopra ânimo no momento em que tudo em você grita para desistir. Essa força não é fruto de treinamento humano, mas do poder de Deus agindo em fraqueza. O medo também se disfarça em formas sutis. Medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente, medo de falhar. Mas o Espírito Santo confronta essas mentiras com a verdade. Ele lembra que você não é definido pelas suas limitações, mas pelo amor de Deus que o sustenta. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Essa é a força que o Espírito derrama, a certeza de que você é amado e protegido e que não precisa viver sob o domínio do temor. Essa força é libertadora. Quem antes recuava diante das adversidades, passa a avançar com confiança. Quem antes se escondia por insegurança, passa a assumir o propósito com ousadia. O Espírito Santo não apenas elimina o medo, mas transforma a fraqueza em testemunho, mostrando que a coragem não vem da ausência de temor, mas da presença de Deus, que é maior do que qualquer ameaça. E essa vitória sobre o medo abre o coração para experimentar outro aspecto da graça do Espírito. O consolo profundo que aquece em meio às noites frias da alma e cura feridas que ninguém mais consegue alcançar. O consolo que aquece em noites frias. As noites frias da alma são aquelas em que a solidão pesa, a dor parece insuportável, e nenhuma palavra humana consegue trazer alívio. Todos, em algum momento, enfrentam esse tipo de noite. A perda de alguém querido, uma decepção inesperada, uma oração que parece não ser respondida. Nessas horas, a presença do Espírito Santo se manifesta como consolador, trazendo calor espiritual onde o coração está gelado pelo sofrimento. Ele não vem com explicações complicadas,
mas com a graça silenciosa que envolve e aquece, curando o que parecia incurável. Um exemplo poderoso está em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias, após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, se vê tomado pelo desespero. Ele foge para o deserto, pede a morte e acredita que sua missão acabou. Mas o Senhor envia um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Esse gesto revela o consolo prático de Deus. Não apenas palavras, mas cuidado, sustento e presença. O Espírito Santo age da mesma forma hoje, alimentando a alma cansada com esperança, oferecendo descanso ao coração aflito e lembrando que ainda há caminho a ser percorrido. Na prática, esse consolo se manifesta quando, em meio ao choro, você sente uma paz inexplicável, que não pode ser justificada pelas circunstâncias. Quando, em um momento de oração, percebe que não está sozinho, mesmo sem ouvir nenhuma voz audível. Quando, em plena dor, sente que algo maior o envolve e sustenta. Esse é o consolo do Espírito Santo. Presença viva que aquece e fortalece. Essa graça também corrige a falsa ideia de que consolo significa ausência de dor. O Espírito Santo não nega a realidade do sofrimento, mas entra nela com você, transformando a forma como é enfrentada. Ele não apaga as memórias, mas cura as feridas que elas deixaram. Ele não impede lágrimas, mas as transforma em sementes de esperança. Essa é a diferença entre consolo humano e consolo divino. O humano alivia por um tempo, mas o Espírito Santo restaura para sempre. Esse consolo também devolve a dignidade a corações que foram esmagados. Muitas vezes, a dor faz as pessoas acreditarem que perderam valor ou propósito. Mas o Espírito Santo lembra que nada pode anular a identidade de filho amado de Deus. Ele não apenas consola, mas restaura, lembrando que mesmo em meio às perdas, ainda existe futuro preparado pelas mãos do Pai. E quando o coração experimenta esse consolo, algo poderoso acontece. A mente e o espírito se tornam mais sensíveis à sabedoria do Espírito Santo, que ilumina decisões mesmo quando o caminho parece escuro e sem direção. A sabedoria para escolher no escuro. Existem momentos em que a vida parece colocar diante de nós uma encruzilhada coberta de sombras. Não há clareza, não há sinais evidentes e qualquer escolha pode parecer arriscada. Nessas horas, a sabedoria humana chega ao limite, porque a lógica e a experiência não conseguem prever todas as consequências. É justamente aí que a graça do Espírito Santo se manifesta, trazendo uma sabedoria que vai além do raciocínio natural, capaz de iluminar decisões no meio da escuridão. Salomão é um exemplo claro desse agir. Em 1 Reis, capítulo 3, ele pediu a Deus não riqueza ou poder, mas sabedoria para governar e discernir entre o bem e o mal. Essa sabedoria o tornou capaz de tomar decisões complexas, como no caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. O Espírito de Deus lhe deu discernimento para revelar a verdade, em meio a uma situação impossível aos olhos humanos. Essa mesma sabedoria continua disponível para todos que buscam intimidade com Deus. Na prática, essa sabedoria se manifesta quando você, em meio à dúvida, encontra clareza que não vem da sua lógica, mas da direção interior que o Espírito Santo dá. É quando, diante de duas portas aparentemente boas, uma delas perde o brilho porque o Espírito revela que não é o caminho certo. É quando uma ideia surge de forma inesperada, trazendo solução para algo que parecia sem saída. Essa sabedoria é resposta para orações sinceras, mas também é fruto de ouvir atentamente a voz suave de Deus no silêncio. Essa graça é vital porque muitas quedas acontecem justamente na falta de direção. Quantos se precipitam em escolhas que pareciam vantajosas, mas resultam em frustração? O Espírito Santo evita esse desgaste, conduzindo o coração para a decisão que trará vida, e não ruína. Ele não apenas mostra o que fazer, mas ensina a esperar quando o tempo ainda não é o certo. Sua sabedoria não é apenas sobre o caminho a seguir, mas também sobre o momento exato de seguir. Além disso, a sabedoria do Espírito gera paz. Mesmo quando o caminho escolhido não faz sentido para quem observa de fora, o coração permanece firme, porque sabe que foi guiado por Deus. Essa confiança elimina a ansiedade do "e se eu errar?", porque a certeza de estar sob a direção do Espírito é maior do que o medo das consequências.
E quando aprendemos a ouvir e obedecer essa sabedoria, experimentamos um dos maiores milagres. Nossas lágrimas e dores deixam de ser apenas marcas do passado e se transformam em testemunhos vivos de vitória, mostrando que nada foi em vão diante da presença do Espírito Santo. O Espírito que transforma lágrimas em testemunhos de vitória. As lágrimas que descem em silêncio carregam histórias que ninguém mais conhece. Muitas vezes, elas são resultado de perdas, frustrações, decepções e dores que parecem insuportáveis. O mundo olha para elas como sinais de fraqueza, mas o Espírito Santo as recolhe como sementes de fé. Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Pelo contrário, transforma cada uma em testemunho vivo de vitória, mostrando que aquilo que parecia o fim pode se tornar o início de uma nova história. José é um dos exemplos mais belos dessa transformação. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, certamente chorou em noites escuras de solidão. No entanto, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declara: Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. As lágrimas de José não foram inúteis. Elas se tornaram o cenário da fidelidade de Deus, que o exaltou e o usou para salvar uma nação. Na prática, essa graça se manifesta quando você percebe que aquilo que o fez chorar se converte em experiência que fortalece não apenas você, mas também outras pessoas. A dor que parecia insuportável se transforma em mensagem de esperança para quem enfrenta lutas semelhantes. É o Espírito Santo quem realiza essa obra. Ele pega as cinzas e faz nascer beleza, transforma a vergonha em honra e muda a narrativa da derrota em história de superação. Essa transformação também mostra que o choro não define o fim. O Salmo 30, versículo 5 declara: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A promessa do Espírito é que nenhuma lágrima será em vão. Ele guarda cada uma delas e no tempo certo revela o propósito por trás da dor. Essa certeza sustenta o coração em meio às batalhas e dá força para continuar caminhando. E o mais poderoso é que, quando as lágrimas se tornam testemunhos, elas passam a edificar não apenas sua vida, mas também a de muitos. Sua história se torna prova de que Deus é fiel, de que o Espírito Santo continua agindo e de que a vitória não é apenas possível, mas garantida para aqueles que permanecem firmes na fé. Esse processo de transformação prepara o coração para reconhecer outra dimensão da graça divina, o escudo invisível que protege contra o mal, mesmo quando ele se levanta de forma inesperada. O escudo invisível contra o mal. Há uma proteção divina que não pode ser explicada apenas pela lógica. É o escudo invisível do Espírito Santo, que age em silêncio para impedir que o mal alcance aqueles que pertencem a Deus. Muitas vezes, você nem percebe quantos ataques foram frustrados, quantas armadilhas foram desfeitas e quantos caminhos de destruição foram fechados antes mesmo de você ter consciência do perigo. Essa é a obra constante do Espírito. Proteger de forma invisível, como uma muralha que o inimigo não pode ultrapassar. O Salmo 91 descreve essa realidade de maneira vívida. O salmista declara que o Senhor é refúgio e fortaleza, que Ele dá ordem aos seus anjos para guardarem seus filhos em todos os caminhos. Essa não é apenas uma metáfora poética, mas uma verdade espiritual. A vida de quem caminha em intimidade com Deus é cercada por uma proteção que ultrapassa qualquer explicação humana. O mal pode até se levantar, mas não prospera diante da presença do Espírito. Na prática, esse escudo se revela de formas variadas. Pode ser aquele atraso inesperado que livrou você de um acidente. Pode ser uma decisão aparentemente simples que o afastou de um ambiente perigoso. Pode ser uma oração feita em silêncio que resultou em livramento para toda a família. Essas situações não são meras coincidências, são expressões do cuidado constante do Espírito Santo. Esse escudo invisível também atua no coração. Ele protege a mente contra pensamentos destrutivos, guarda as emoções contra ataques de desânimo e fortalece a fé diante de notícias ruins. O inimigo pode tentar semear medo e dúvida, mas o Espírito levanta um escudo de paz que mantém o coração firme. E essa proteção é contínua,
não depende da percepção humana. Mesmo quando você não sente, o Espírito está agindo. Mesmo quando você não vê, ele está lutando por você. Essa certeza traz descanso profundo, porque mostra que não é sua força que garante segurança, mas a fidelidade de Deus que não falha. Esse escudo invisível abre caminho para outra revelação essencial. O Espírito Santo não apenas protege do mal, mas também anuncia esperança antes mesmo da vitória ser visível. Ele revela o amanhecer quando ainda é noite, mostrando que a luz sempre vence as trevas. O Espírito que revela o amanhecer antes do sol nascer. Há momentos em que tudo ao redor parece noite. As circunstâncias gritam derrota, o coração está cansado e a esperança parece ter se apagado. Mas é justamente nesse cenário que o Espírito Santo age de forma surpreendente. Ele anuncia o amanhecer antes mesmo que o sol apareça no horizonte. Essa é a graça de perceber a vitória enquanto ainda se enfrenta a batalha, de enxergar luz quando os olhos naturais ainda só veem trevas. Os discípulos viveram algo semelhante após a morte de Jesus. Para eles, tudo havia acabado. O futuro estava em ruínas e a esperança enterrada no túmulo. Mas o Espírito já preparava a ressurreição. Em Mateus capítulo 28, as mulheres foram ao sepulcro ao amanhecer e encontraram a pedra removida. A luz da vitória já brilhava, mesmo depois de uma noite de luto e dor. Esse episódio mostra que Deus sempre tem o poder de transformar o fim aparente em começo de algo maior. Na prática, essa graça se manifesta quando, em meio ao desespero, o Espírito Santo planta no coração uma paz que não pode ser explicada. É a convicção de que, mesmo sem ver, algo já está acontecendo no mundo espiritual. É quando você ainda está chorando, mas dentro de si nasce a certeza de que vai sorrir de novo. É quando ainda não há respostas concretas, mas você sente que o Espírito já está preparando a vitória. Essa revelação é essencial porque evita que a alma sucumba à desesperança. Muitas pessoas desistem porque só conseguem enxergar o escuro da noite. Mas quem anda em intimidade com o Espírito aprende a confiar que o amanhecer é inevitável. A noite não dura para sempre, e o sol da justiça sempre se levanta. Essa certeza fortalece para continuar orando, crendo e caminhando, mesmo quando os olhos não veem sinais imediatos de mudança. Essa esperança antecipada também serve como testemunho para outros. Quando alguém observa sua fé firme em meio à dor, é inspirado a não desistir. Sua postura se torna luz para quem ainda está perdido na escuridão. O Espírito não apenas anuncia o amanhecer para você, mas através de você, para os que estão ao redor. E quando essa revelação se cumpre, quando a luz finalmente rompe a noite, o coração entende que a maior vitória não está apenas em receber livramentos ou respostas, mas em experimentar a própria presença do Espírito Santo como herança eterna. Essa é a conclusão que fecha a jornada. A vitória da luz sobre as trevas e a certeza de que quem anda com o Espírito nunca caminha sozinho. A vitória da luz sobre as trevas. Toda a caminhada espiritual nos leva a esta certeza. Nenhuma escuridão é eterna quando o Espírito Santo está presente. A luz de Deus não é apenas um recurso momentâneo para dias difíceis, mas uma presença constante que vence todo tipo de treva, seja visível ou invisível. Essa vitória não depende da força humana, mas da graça divina que envolve, protege, consola e guia. A vitória da luz não é um evento distante, mas uma realidade que pode ser vivida diariamente por aqueles que escolhem caminhar em intimidade com o Espírito. A Bíblia testemunha isso em diversas passagens. Em João capítulo 1, versículo 5 está escrito: "A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." Essa declaração não é apenas sobre Cristo no início do Evangelho, mas sobre a ação contínua do Espírito Santo em todo aquele que crê. Onde ele habita, as trevas não conseguem prevalecer. Essa verdade é o fundamento da nossa fé. A luz de Deus é mais forte, mais duradoura e mais poderosa do que qualquer sombra que tente dominar a vida. Na prática, essa vitória se manifesta quando você decide confiar mesmo em meio às provas. Quando, apesar das lágrimas, continua acreditando que há propósito. Quando, mesmo cercado por incertezas, escolhe permanecer firme em oração. Cada uma dessas atitudes
é prova de que a luz já venceu dentro de você. O Espírito Santo não apenas ilumina os caminhos exteriores, mas transforma o coração, tornando-o uma tocha viva que resplandece no mundo. Essa vitória também gera legado. Quem vive na luz do Espírito Santo deixa marcas que permanecem. Famílias transformadas, relacionamentos curados, vidas alcançadas pela mensagem de esperança. A vitória da luz não é individual, ela se expande e toca todos ao redor. E aqui cabe um chamado especial. Se essa mensagem trouxe clareza e renovou sua fé, permita que ela continue alcançando outras vidas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e inscreva-se no canal para seguir recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada espiritual. Assim, juntos, formamos uma corrente de luz que rompe a escuridão deste mundo. A vitória da luz sobre as trevas é a maior promessa que temos em Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele não apenas ilumina a jornada, mas nos transforma em portadores dessa mesma luz. É essa presença que garante que nunca caminharemos sozinhos, porque onde a luz do Espírito brilha, nenhuma sombra pode resistir.